Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo. Hoje, nosso tema aqui que nós vamos tratar, estamos com grandes convidados. Nosso tema hoje será o transtorno do espectro autista. Estamos recebendo aqui como convidada a doutora Tatiana Morello Borgo, médica pediatra, mãe de autista, assim como eu também sou pai de autista. Obrigado por ter aceitado nosso convite, doutora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa noite. Boa noite. Também estamos com a presença de Cristiano Forza de Araújo, empresário, um batalhador na causa também do autismo, está presente aqui com a gente. Obrigado, Cristiano. Obrigado, boa noite a todos. E daqui a pouquinho vamos estar recebendo também a Marcela Rubia Tosato Daltil, que é professora especialista em educação de inclusão social. Para começarmos o nosso bate-papo de hoje, vamos lembrar que o nosso programa ele é ao vivo, das 18 até as 19 horas, e reprisado no dia seguinte, das 6 às 7. E domingo é reprisado os programas da semana inteira. E para o nosso bate-papo, vamos iniciar agora, para conhecer sobre o assunto do transtorno do espectro autista, nós vamos perguntar à doutora Tatiana o que é o transtorno, para que todos entendam, porque muitas vezes as pessoas não conhecem o que é o autismo. Então vamos conversar agora com a doutora para que a gente comece a entender e daí sim vamos começar a aprofundar um pouco esse assunto. Boa noite, doutora. O que seria o transtorno do espectro autista? Então, o espectro autista, ele é um transtorno global de desenvolvimento, onde o indivíduo ele tem um atraso basicamente em 3 áreas, né? O da fala, sensorial e o social. Então, ele tem dificuldade nessas 3 áreas basicamente. Ele pode falar com dificuldade, de repente iniciar a fala mais tardiamente, fazer uma ecolalia, que é só repetir algumas falas que ele normalmente escuta em televisão, ou falar repetidamente muitas coisas. Socialmente, ele tem dificuldade em fazer amizade, ou ele fica no cantinho da sala de aula quando ele é criança. E sensorialmente ele tem dificuldade auditiva, de repente uma dificuldade em algumas texturas de alimento, talvez quando ele vai em aniversário ele fica tapando os ouvidinhos ou algum lugar mais barulhento, basicamente isso aí. Seria uma sensibilidade. Uma sensibilidade, né? Em vários ou tátil também, né? Às vezes algumas texturas, né? Roupa, até quando você coloca alguma roupa que tem uma etiquetinha ou alguma roupinha um pouquinho mais, que tem uma textura um pouquinho mais grossa, ele não quer vestir, né? Isso quando a criança é pequena. Claro que o autista ele vai crescer, ele vai ficar adulto, né? Cristiano, você antes de, obviamente, ter fechado a questão do conhecimento do seu filho de ter autismo, você já tinha ouvido falar no autismo? Não, nunca. Não conhecia, né? Nunca. Não sabia nem do que se tratava o autismo. Hoje é uma grande lacuna que nós temos sobre o conhecimento, né? Se fala muito sobre diabetes, se fala muito sobre outros transtornos, né? Que é o déficit de atenção, mas o autismo ele é muito pouco divulgado. E a gente percebe exatamente isso. Às vezes os pais acabam não conseguindo fazer esse diagnóstico precoce, né? Que você já até complementou com algumas características principais, né? Eu, por exemplo, como pai de autista, uma das principais características que eu identifiquei no meu filho, eu vi que ele gostava de repetir muitas coisas, né? Então ele era repetitivo nas suas ações do dia a dia. Então ele pegava um brinquedinho, ele sempre fazia o mesmo movimento com um brinquedo sucessivas vezes. A dificuldade da fala, né? Ele não se comunicava, dificuldade de interação social, e isso tudo a gente foi percebendo no dia a dia. E no caso, Cristiano, eu gostaria de perguntar assim, qual foi, no caso, a característica que te chamou mais atenção? Que realmente você falou assim, não, eu tenho que procurar realmente uma ajuda, um apoio para que eu consiga entender o que é isso. A primeira situação é que a gente não aceita, né? Uhum. Então, meu filho, eu vi que ele não desenvolvia a fala, né? E outra situação também, ele não conseguia olhar nos olhos da gente, né? Uhum. Sempre desviava o olhar. Mas como a gente não... Eu, a minha esposa, a gente não tinha conhecimento do que era, né? A gente não falava, bom, vai desenvolver, isso vai passar. A ideia sempre é essa, achar que vai passar e
e via que tardava para falar, ele não tinha interação, né, social com os coleguinhas, e até a própria escola quis chamar a atenção em relação a isso, e no começo a gente não aceita, né? É o que a gente chama de o luto do autismo. Mas depois você fica começa a aceitar e entender que é preciso intervir em alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa pela criança, pelo menino, porque acaba se excluindo. A gente exclui a criança e ele acaba sendo excluído também. Se não houver interação, participação e falar sobre o assunto, né? Vamos aproveitar e já apresentar aqui a Marcela Rubia Tosato da UTIL, que é professora especialista na área de inclusão social. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vinda à nossa mesa. Muito obrigada também por estar aqui. Tá, vamos continuar. Doutora, quando a gente fala exatamente na questão, a gente percebe assim, hoje esse diagnóstico, essa identificação, não vou nem dizer diagnóstico, a identificação do espectro, ele está conseguindo com mais celeridade em relação ao passado, né? Hoje meu filho, por exemplo, ele tem 16 anos, nós conseguimos fechar essa questão da identificação do autismo aos 10 anos de idade. Ou seja, nós perdemos aí 10 anos de um possível acompanhamento, um possível especialização na área que pudesse vir desenvolver essas características. Isso é normal acontecer? Hoje em dia a gente está trabalhando para fechar esse diagnóstico o mais rápido possível. A gente sabe que o tratamento para o autismo é a intervenção precoce. Hoje se trabalha para tentar fechar o diagnóstico antes dos 2 anos de idade. Né? Com 2 anos, né? Já se consegue ver sinais de autismo em bebês com 6 meses, até com 3 meses já se fala, tá? Então, aquele bebê que aos 6 meses de idade, você já não vê uma troca de olhar com a mãe, que já não balbucia, né? O balbucio, ele começa aos 6 meses de idade, tá? A criança que aos 9 meses de idade já não faz imitação, então, começar a bater palminha, começar a dar tchauzinho. Com 1 ano de idade, a criança já tem que começar a falar as primeiras palavrinhas. Né? Então, da mamãe, papai, aos 24 meses, a criança tem que falar 2 palavras juntas. Dá água, me dá, né? Então, se a criança já está nesse desenvolvimento, tendo algum atraso desse desenvolvimento, né? Aquele pediatra ou aquele próprio familiar que já está acompanhando, e hoje em dia as crianças estão entrando na creche muito precocemente, né? Se você vê algum atraso de desenvolvimento, você já tem que ficar alerta e tá alertando esses pais. De repente, são pais que realmente têm o luto, né? A gente fala que o luto, ele vem de várias maneiras com os pais, né? E por que luto? Por que a gente usa essa palavra? Luto, porque não é que a criança está morrendo. Você vai, digamos que, enterrar aquela criança que você sonhou, porque quando você tem um filho, você sonha com aquele filho ideal, aquele filho que você imaginou, né? E quando você pensa que você teve um filho que não é aquele filho ideal, aquele filho que você imaginou, nasceu um filho que por algum motivo teve algum distúrbio, algum atraso de desenvolvimento, que possa ter alguma coisa que não é daquele jeito que você idealizou, que você sonhou, você tem que, esse filho já não existe mais, mas vai renascer um novo filho. E eu vou aprender a amar esse novo filho. Então, e aí agora, peraí, relaxa, respira fundo e vamos lá, vamos à luta, porque eu preciso, né, ter forças para poder dar forças para o meu filho e eu vou ter que intervir ali. Aproveitando que você, doutora, acabou citando a questão também que a escola acaba ajudando na identificação. Gostaria de aproveitar a experiência de Marcela. Isso acontece na prática nas escolas? Sim. A gente percebe através da experiência e da prática também, como que agora, porque a medicina ela está bem organizada para identificar, né? Principalmente os pediatras, né? Tá tendo estudos para logo identificar, para começar logo o trabalho. Mas a gente percebe como que a escola, por quê? Porque na escola nós temos a idade, né? Então eu tenho criancinha de 1 aninho.
Então, como a doutora falou, ele precisa ter todo o desenvolvimento daquilo. Então, a professora, ela começa a perceber que algo está de errado. Então, muitas vezes, e eu falo até que a maioria das vezes, os pais não conseguem identificar, principalmente se é o primeiro filho, né? Então, quem identifica? É realmente a professora e a escola. Porque ela está mais tempo com essa criança. Isso. Às vezes, eu costumo dizer que o pediatra, ele vai ter 30, 40 minutos durante um mês, às vezes, né? Durante que a consulta com o pediatra, ela é mensal nesse primeiro ano de vida, depois passa a ser trimestral no segundo ano de vida. O pediatra tem 30, 40 minutos naquele tempo ali. Mas o professor, ele está dentro da sala de aula 4, 5 horas por dia com aquela criança. Então, ele tem muito mais tempo observando essa criança. Então, ele tem essa noção de que essa criança tem alguma coisa diferente daqueles pares que estão ali dentro da sala de aula. Tem o comparativo. Isso aí. Né? Ele começa a observar que a criança não olha, que a criança não tem o comando, né? que é necessário, o professor faz e ela não reconhece, utiliza os objetos de uma outra forma, de um outro jeito, né? Então vai percebendo tudo isso, como que a escola é importante nesse processo também. Hoje é feito cursos para especializar nas escolas, tanto públicas como particulares? Então, o processo, ele está... em 2008 que nós começamos com o processo mesmo de inclusão, né? O processo que a gente fala que é a prática de inclusão. Todas as crianças na escola. E o público-alvo foi saído na legislação, na Política Nacional de Educação Especial. Um dos públicos-alvos que a gente tem lá são crianças com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Eu lembro que na época eu participei, né, dessa política aqui em Linhares e a gente ficou porque a gente não conhecia quem era esse transtorno global do desenvolvimento. Pouco se desenvolvia dentro da educação isso. Então, no momento que vem uma política que fala todas as crianças na escola, e aí a gente teve que fazer isso e teve que conhecer um pouco, né? Até a questão das escritas e das pesquisas, quando a gente ia estudar sobre dislexia, transtorno de déficit de atenção, era muito ligada à questão da medicina e não da educação. Então é uma política nova, é uma política que a gente está ainda conquistando e tem alguns cursos, mas o que eu percebo é que nós não estamos tendo ainda na educação, e aí eu estou falando do município de Linhares, um curso mais próprio para a questão relacionada ao autismo, né? Ao transtorno do espectro autista, e que precisa de urgente isso, né? Com essa política, nós tivemos recursos e serviços, né? E um desses serviços é o professor de atendimento educacional especializado, e o nosso professor de atendimento educacional especializado aqui no município, das escolas municipais de Linhares, eles têm o curso básico de todo como que é a política da educação especial, e não especificamente sobre o autismo. E isso é uma questão muito, muito forte, muito grande, e que precisa de políticas para que isso se modifique. Uma das questões da política que pede também é que o educador sozinho ele não consegue. Ele precisa estar junto com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Ação Social. É uma política que é intersetorial e nós temos garantido isso na política. E como que é difícil a gente avançar em cima disso, porque eu estou na política da educação e a gente fala, olha, sem a saúde a gente não consegue. Na verdade, né? os médicos não estão se conversando. Não estão, e a gente precisa fazer, de certa forma, que isso aconteça para que realmente venha de qualidade, né? Esse olhar, né? Porque realmente, se não houver esse multissetoriedade, o que pode acontecer? A educação faz uma parte da atenção para o transtorno, mas aí de repente falha a saúde ou falha a assistência social,
Porque uma das coisas que eu até reparo, eu vou pedir a ajuda também do nosso amigo Cristiano, como pai, né, também, eu vejo também que, assim, o pai não tem, né, os pais não têm também um apoio, né? Porque, querendo ou não, os pais, quando recebem essa notícia, ó, seu filho, eu, por exemplo, vou citar meu caso pessoal, meu filho só foi diagnosticado com autismo aos 10 anos de idade. Primeiramente foi déficit de atenção, que eu já identifiquei de cara que não seria, depois retardo mental e, por último, transtorno do espectro autista. Então, ou seja, foi um tempo perdido, né, onde não conseguimos fazer todo o trabalho que precisa ser feito em todas as secretarias, para que, no caso, pudesse desenvolver o meu filho, para que ele pudesse, né, minimizar os efeitos do transtorno. E aí eu deixo até o Cristiano também participar nesse assunto, porque a gente sofreu muito com escola, né, sofreu muito com questão de outros departamentos, né, Cristiano? Qual foi a sua experiência nesse sentido aí, que estávamos conversando um pouquinho antes do programa? A questão da escola, é claro, como a professora falou, o primeiro local que é identificado isso é na escola. As professoras, né, as pessoas que acompanham na escola, começam a identificar que a criança não desenvolve, é como foi dito, é o primeiro filho, a gente não tem experiência. Então, a gente começa a perceber que os coleguinhas começam a desenvolver, a nossa criança não, alguns falam, não é assim mesmo, daqui a pouco ele dispara a falar, e a gente aceita isso, aceita essa desculpa, né? E a partir do momento que o educador ele aborda e fala, olha, precisa ser dado uma atenção especial, procura um médico, procura se possível até um neuropediatra, né, para entender o que possa estar acontecendo. Então isso é um choque. Primeiro que a gente perde o chão, né? Depois da aceitação, você começa a entender, aí começa a perceber a discriminação de alguns pais, né? Até do ponto de eu escutar porque que o meu filho tinha mais atenção na sala de aula do que o outro filho. Mas por que essa criança tem mais atenção do que a minha na discussão de conselho de classe? Isso é ruim, a gente não quer passar por isso. Né? Esse ponto que você tocou até, Cristiano, por exemplo, é exatamente quando os pais tomam o primeiro baque, né? Ou seja, aí que entra a parte também da assistência social, de ter aquele trabalho de orientar os pais, tranquilizar, de orientar, porque o autismo, a gente depois vai começar a ver números, começou a ser muito difundido agora, né? Ou seja, então estamos começando a conhecer o autismo agora. Eu acho que o autismo é algo tão novo, né? Ele veio em 1940, né, com Asperger, né? Que foi o grande descoberta com Asperger. E eu digo assim, eu não sou uma pessoa tão velha, eu brinco com isso, mas eu formei, já vou fazer 19 anos de pediatria já, de medicina, desculpa, e 17 de pediatria, mas eu não tive durante a minha faculdade de medicina e nem durante o meu curso de pediatria nenhuma aula de autismo. Eu fui aprender autismo em curso depois, tá? No caso de especialização. Você depois disso, em congresso. Eu tenho um filho no espectro também, hoje meu filho está com 8 anos e meio. Fechei o diagnóstico com 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, a gente fechou mesmo. Mas assim, eu fechei cedo porque eu era pediatra e porque eu tinha esse conhecimento. Porque naquela época também não se fechava tão cedo. Hoje se tem um conhecimento mais amplo do autismo e ele está mais difundido. Tanto que os números de autismo vêm aumentando, né? E hoje em dia a gente diz, por que está aumentando o número de autismo no Brasil e no mundo, né? Hoje se fala em 1 a cada 58 pessoas no mundo com autismo. Quando a gente fechou o diagnóstico do meu filho, a gente falava 1 para cada 108. Hoje 1 para cada 58. Já se fala 1 para cada 25 em 2022. O autismo ele vai entrar no censo, né? O próximo censo no Brasil a gente já conseguiu que ele entre. E hoje se fala em 2 milhões de autistas no Brasil. Eu tenho certeza que não é esse número.
né? E a gente vai ter Essa questão da essa inclusão, questão da nós vamos inclusão ter vai uma ser muito grande... importante para a gente, né? Eu acho que nós, como pais de autista, né? Eu estou me incluindo aqui, vai ser importante para a gente não passar por esse tipo de coisa, de uma criança fazendo birra no meio de um supermercado, porque o autista ele tem essa disfunção sensorial de que quando ele perde a noção do que ele está fazendo e ele se joga no chão, ou quando ele tem um pouco mais de atenção na sala de aula, porque ele tem que ter uma pessoa ali tomando conta dele, porque ele não tem noção do que ele está fazendo, e aí as pessoas não sabem por que está acontecendo aquilo ali, e aí não é porque ela não... É porque ela não sabe realmente o que é o autismo. E a gente, como pai de autista, a gente tem que estar aqui para mostrar o que está acontecendo. Olha, nós somos canal de informação, né? A gente está aqui para isso. Que bom. Nós vamos precisar fazer um rápido intervalo. Você que quer participar do nosso programa, faça o contato pelo WhatsApp, 99622-4547. 99622-4547. Voltamos já já. Não saia daí. Voltamos. Nesse segundo bloco, vamos conversar um pouco sobre as leis e os avanços que tiveram sobre o transtorno do espectro autista. Nós tivemos tanto leis aprovadas a nível federal, como leis aprovadas a nível municipal. Produção, vou pedir que você coloque na tela para a gente a imagem 1, que é a primeira lei que foi aprovada a nível municipal, que foi a lei do vereador Jean Menezes. Ele conseguiu incluir no calendário do município de Linhares o dia 2 de abril, que é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E também temos o depoimento do vereador. Produção, põe na tela. Em 2009, quando eu organizava alguns eventos esportivos no município de Linhares, eu já fazia inclusão social. Quando eu cheguei ao Legislativo em 2017, eu tive a sabedoria, juntamente com a minha equipe, de nós estarmos trabalhando as outras necessidades especiais. O deficiente visual, o surdo, e aí, como se diz, quando você vai trabalhando com as outras necessidades e tendo uma pessoa que trabalha comigo, que tem um filho que é autista, nós vamos buscar o melhor. Não para mim, mas para você, pai. Nós somos a Colatina, nós temos um centro de tratamento de autista em Colatina, que é referência no Espírito Santo e no Brasil. Nós estamos buscando essa parceria para trazer para Linhares. Eu acredito que é importante. Nós temos um Dia Mundial, que é dia 2 de abril, que é comemorado todo ano, foi aprovado esse ano de 2019. Nós vamos comemorar em 2020 esse Dia Mundial do Autismo aqui em Linhares. Nós temos também a carteirinha que está transmitando, a carteirinha específica para autista, também que nós temos um projeto de lei. Nós temos outro projeto de lei tramitando um legislativo, que é o Cinema Azul, dando essa oportunidade às crianças e o familiar sair da sua casa e ir no cinema também. Nós temos uma parceria com o Cine Hits Conceição, que será daqui 45 dias, nós teremos um cinema exclusivo só para autistas e os pais. Então é um trabalho árduo, onde que eu não estou sozinho, tem um grupo de pais, nós estamos se mobilizando para fazermos uma associação de pais e amigos autistas no município de Linhares, para nós estarmos trazendo mais benefícios para essa população que está desassistida. Mas nós estamos provocamos no Ministério Público, dia 25 de abril, uma audiência pública para nós falarmos do transtorno do espectro autista. Entender para incluir, incluir para entender. Esse é o nosso lema, onde nós estamos aqui em busca de melhorias a cada dia mais, onde que se nasce, a cada 59 crianças que nascem, uma é autista. Então nos preocupa muito essa classe e principalmente dar o apoio ao pai e à mãe que precisa. Agradecemos a participação do vereador Jean Menezes. Vamos comentar um pouquinho sobre a importância da gente começar a trazer isso para o nosso cenário, né? Foi criado aí no calendário exatamente esse dia de conscientização, que ela já era mundial, agora nós estamos trazendo em pauta para o município, né? Então, qual seria a importância realmente de trazermos essa discussão, né? Eu acho que é o primeiro passo, né, doutora? Pode comentar, Marcelo, também. É muito importante, né? Porque é o dia que é lembrado, né? Nós temos que lembrar sempre, né? Sim, precisamos estar juntos e na batalha para que a gente consiga uma qualidade
né, de todos os aspectos aí para o transtorno do espectro autista. Mas é um dia em que se lembra mundialmente, e aqui, né, trazendo com mais foco isso, relembrando de tudo, da luta e do que ainda nós precisamos avançar. Acho que isso é importante, né? Sim. Até o que conseguimos e o que precisa. Sempre a gente precisa avançar, né? Inclusive, eu peço até o comentário de Cristiano. Cristiano, ele fez uma movimentação aí junto com o vereador para uma audiência pública, né, o Cristiano? Sim. E colheu bons frutos aí, né? Saiu pelo menos um norte aí dessa audiência, né? Foi dado o passo inicial, né? Porque muitas pessoas não tinham ideia do que é o autismo, ainda não tem, né? E até pessoas próximas a gente perguntam, falam, mas poxa, teu filho é autista? Mas eu nunca percebi. Como é que é isso? Como é que... E alguns até evitam, tá? Porque não conhece, não entende. Mas para mim, assim, quem evita tá perdendo. Porque a criança autista, ela é espetacular. Quem vive isso, vocês, né, que têm os filhos, você que é professora, entende isso, né? A afetividade, o carinho, o gesto do autista, ele é diferenciado. Uhum. Bom, eu como um pai, fica difícil de falar, né? Pai e você como mãe. Mas eu assim, eu acho que é um vazio que preenche a gente, né? Poxa, mas é um menino que não tem interação, ele não fala, não sabe se expressar com as outras pessoas, mas é diferente, é um desafio, mas também é muito bom, né? Fica difícil você mensurar. Na verdade, assim, eu acho que é um aprendizado até diário, né, Cristiano? Sim. Assim, você aprende com seu próprio filho, né? É gostoso quando seu filho não tem nenhum transtorno, já é gostoso, mas quando ele tem esse transtorno, você aprende muito mais. A gente aprende a dar valor às pequenas coisas. As pequenas coisas. As pequenas vitórias do dia a dia, né? Eu falo que o autismo, ele é uma montanha-russa. Tem dia que tá tudo muito, muito bem, você tá lá no topo. Aí no outro dia você cai. Parece que tudo que ele aprendeu num dia, ele desaprendeu tudo. E aí você tem que recomeçar tudo de novo, né? E você vai devagarinho e você sobe lá em cima. Mas é um aprendizado tão gostoso e é um amor tão puro, né? E são pequenas vitórias, pequenos milagres que eu falo, né? Que só quem convive sabe como é bom. Uhum. Né? Realmente você reaprende tudo que você... Esquece. Eu tenho 2 filhos, né? Então eu tenho uma maternidade típica e eu tenho uma maternidade atípica dentro de casa. Esquece tudo que é uma maternidade típica. Uhum. Reaprende. Revira você do avesso e recomeça tudo de novo, que é muito gostoso. Vamos citar também a lei que foi aí uma lei federal, que foi criada em 2012. Foi uma grande luta também de uma mãe de autista, que ela... Foi a Lei Berenice Piana, né, que ela garantiu a inclusão das crianças com transtorno espectro autista também no rol de especialidades, né, que trouxe muitos benefícios para as nossas crianças, né? Que, por exemplo, hoje eles vão ter... Produção, coloca, por favor, a imagem 2, que é também um outro projeto municipal, que é a placa onde inclui o símbolo do autismo, né? Porque, assim, só nós pais de autistas, por exemplo, quando nós vamos no supermercado, que às vezes a criança não tem aquela paciência de esperar, aí às vezes quem está ao lado pensa que é pirraça, que a criança é pirracenta, os pais não sabem nem cuidar da criança. Então, essa lei municipal, ela foi feita pelo vereador Gelson Suave, já de acordo com essa lei federal, que ela foi de 2012, então já está incluindo, então... Temos direito a desconto, por exemplo, na compra de um veículo, acesso a vagas também no centro da cidade. Vamos ter, conforme foi anunciado pelo vereador Jean Menezes, direito à carteirinha também, o cartão de estacionamento, tudo conforme de acordo com essa lei de 2012. Mas mesmo existindo a lei, ainda
existe esse desconhecimento, né? De chegar até lá ainda tem ainda um caminho para ser remado, né? É a desinformação, né? É o que eu falei, a gente tem que estar aí, trabalho de formiguinha e fazer a informação que chegue a todo mundo. É o que é o verdade, autismo. eu acho que essa é o nosso grande desafio, né? Porque, de fato, existe já a lei, né, a escrita, nós precisamos colocar em prática tudo isso. E aí, esse é o nosso dever, né? Porque muitas conquistas já foram, né? Tanto, né, voltando, né, em 2008, quando a gente tem a colocação dele logo como transtorno global do desenvolvimento. Em 2011, a resolução de atendimento educacional especializado já veio com o nome transtorno do espectro autista. E tudo isso fez a educação também movimentar. Aí não só a educação, mas a saúde, a assistência social, né? Então, olha a importância disso, mas ainda temos um desafio muito grande, né? Para que, de fato, isso aconteça, principalmente nesses setores que a gente precisa dialogar, conversar, porque nós, como profissionais de educação, e vocês também, né, como, né, colocando pais, a médica, né, também, a gente percebe o tanto que a gente precisa avançar, né, nessas questões. Por exemplo, hoje em dia, como eu falei para vocês, nós conseguimos um professor especialista, que é o professor de AEE, né, de atendimento educacional especializado. Mas trabalhar com autismo, ele tem que ser especialista na questão do autismo. Isso é uma questão que me parece que a gente já está discutindo enquanto Secretaria de Educação. Mas é algo que precisa ser rápido, ser logo. Precisa trazer cursos de formação. Eu sou professora da faculdade da Faceli, de Pedagogia no Bloco da Educação Especial, e eu não deixo de trabalhar sobre o autismo, né? A gente precisa trabalhar com todas as deficiências e tal, e também com o transtorno do espectro autista. E esse é o desafio que a gente precisa realmente se organizar e mostrar e dar, né? Nossa, esse programa aqui está sendo maravilhoso, né? Porque a gente precisa conversar sobre isso. Exato. E conversar sobre as questões do que se já tem do município e aquilo que precisa avançar, né? Até mesmo para brigar por mais coisas. Por exemplo, por que não incluir, por exemplo, no curso de pedagogia já a obrigatoriedade, por exemplo, das pessoas conhecerem esse transtorno na área médica, né? Como a senhora falou, que passou pelo curso e nem ouviu falar no autismo, né? E também na área de assistência social. Então, assim, eu acho que é um movimento, inclusive, daqui a pouco nós vamos colocar, prepara a produção, daqui a pouquinho nós vamos chamar os números do autismo, são, assim, alarmantes. Se tem mais casos de autismo hoje no Brasil, por exemplo, em crianças, do que câncer em crianças. Uhum. Fala-se até, eu estava até lendo aqui agora há pouco, questão de diabetes, né, também. Ou seja, o autismo é mais do que isso tudo e ninguém nem ouvia falar. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que ele realmente precisa caminhar nesse sentido aí. Produção, vamos colocar na tela aí os números, por favor? Olha lá. Para quem está em casa e está nos acompanhando, né, estima-se, logicamente, esses números ainda estão longe da realidade, porque nós vamos ter agora o primeiro censo promovido pelo IBGE. Isso aí também foi uma luta. Parabenizar a todos os pais, né, de autistas que enviaram mensagens ao presidente Jair Messias Bolsonaro para que ele incluísse no rol de pesquisa do IBGE a pergunta sobre o transtorno do espectro autista, né? Estima-se que 1% da população do Brasil tem hoje o transtorno do espectro autista, mas sabemos que na realidade é muito mais do que isso, seria mais ou menos 2 milhões de pessoas que sofrem transtorno. E estávamos comentando até um pouquinho antes do programa com a doutora Tatiane, que tem, na realidade, crianças que não foram identificadas, hoje já são adolescentes ou até adultos que têm o transtorno e talvez nem ainda faça parte daquelas estatísticas, né? Então, temos aí os números. A produção pode voltar para a gente aqui, por favor. Eu acho importante dizer que essa fitinha que vai entrar aí agora é muito legal, porque ela vai mostrar para a gente, né,
E aí todo mundo vai perguntar, mas o que é essa fitinha? E aí é que vem a nossa parte de explicar o que é, né? E eu acho muito legal explicar o que é essa fita, né? A diversidade do autismo. A fita nada mais é um quebra-cabeça, né? Colorido, mostrando que o espectro, ele é muito diverso. E justamente aí é que vem como é difícil de fechar um diagnóstico. Como as pessoas são diferentes, né? Por isso que é tão difícil. Hoje você tem adultos que passaram pela infância, pela adolescência e não fecharam o diagnóstico, porque tem pessoas que estão tão sutis as características do autismo que elas passaram, não foram diagnosticadas. Então, da mesma maneira que tem o autismo severo, com aquelas características muito graves, tem pessoas com características muito sutis. Isso é muito importante. Esse é o espectro, né? Exatamente, isso que é importante citar, porque as pessoas acham que o autismo é só o caso severo. Por isso que o nome é espectro, né? Então ele tem do leve ao mais grave. Então realmente o leve às vezes até passa despercebido realmente, né? Antigamente aquela pessoa que era mais, mas aquela pessoa é muito séria, ela não conversa com ninguém, né? Mas ela é muito fechada, ela tem algumas coisas que ninguém mexe muito com ela. Talvez ela está no espectro e ninguém sabia. Ou antigamente ela não era considerada como autista. Hoje ela já entraria no espectro. Já. A gente começa a pensar e quantas pessoas a gente lembra que tem isso. Às vezes você quer conversar sobre outra coisa, a pessoa só sabe conversar sobre aquilo, né? Que é o foco de interesse. Que é o foco de interesse. Então, aí a gente começa a perceber, assim, como que o leque realmente, ele tá abrangente, né? Isso aí. E lembrando, assim, de pessoas importantes, né? Igual o Albert Einstein, né? Que ele colocou, inclusive, na biografia dele, que ele não gostava de estar com gente, com pessoas. Aquela língua dele representa muita coisa. Sugere-se que ele poderia ser, isso, né? Sugere. Mas também não se fechou o diagnóstico até hoje dele. É verdade. Mas o transtorno leve, né? Porque ele não... Daí talvez a sua genialidade, né? Isso aí. Lembrando que nem todo autista é gênio, né? Vamos lembrar aí que essa imagem também, mas ele é autista, ele é gênio? E qual é a alta habilidade dele? Nem todo autista tem uma alta habilidade. Assim como nem todo... Ele pode se desenvolver uma habilidade específica ou não, né? Isso aí. Verdade. Gente, o papo está muito interessante, mas precisamos fazer de novo um rápido intervalo. Lembrando, se você quiser participar do nosso programa, mande um WhatsApp 99622 4547. Não sai daí, voltamos em breve. Voltamos, o bate-papo de hoje é sobre transtorno do espectro autista. Esse tema é muito importante e é um conteúdo muito rico e com certeza o tempo aqui vai ser pouco. Gostaria já de pedir à produção para que prepare o vídeo. Daqui a pouquinho nós vamos chamar o vídeo aí, nós vamos ver a PAI de Colatina, que tem o centro especializado em tratamento do transtorno do espectro autista, que é referência no estado do Espírito Santo e no Brasil. Mas vamos conversar um pouquinho sobre adaptação de conteúdos para alunos com o autismo, né? Tem que haver essa adaptação, né, professora, do conteúdo para a criança, não pode ser simplesmente o mesmo conteúdo, ele tem as suas limitações, né? Sim. Como que é feito isso hoje na educação? Olha, na questão da educação, nós temos, como eu falei, os serviços, né? Que nós temos agora o professor de atendimento educacional especializado, que é aquele professor que prepara, que organiza o que deve ser trabalhado, como ele faz um plano de atendimento e ele também precisa estar junto com a sala de aula comum, com a professora, para dar esse suporte, né? Nós temos também que aqui a política de estagiários, né? O monitor, né? O cuidador, que hoje na política é chamado de apoio escolar, que precisa estar ali, precisa estar ajudando e organizando. E é preciso saber, como nós estamos falando, cada sujeito, ele determina um tipo de aprendizagem,
uma forma, né, uma demanda. E a gente precisa entender isso, organizar isso, e a forma como que esse menino vai ser avaliado vai ser provavelmente através de relatórios, aquilo que ele vai conseguindo produzir. Seria o plano de ensino individualizado. Isso, que a gente chama, né, o PDI, Plano de Desenvolvimento, Plano Individual do aluno, né, do estudante. Lembrando, por exemplo, eu lembro de um autista que ele tinha mais ou menos 9 anos de idade, e eu falava bem assim com ele: aonde que está o nome televisão? Ele pegava minha mãozinha, ia lá na televisão, o nome, que é o símbolo. Então, ele não falava, mas e eu ia lendo, aí ele botava no T, lê. Então, pra gente perceber, e eu como profissional, eu coloco que ele sabe, sim, ele conhece, ele codifica. A única questão que a gente precisa trabalhar é em relação à oralidade, ver, e isso se conquista através do tempo, da empatia, se colocando no lugar do estudante, entendendo todo o processo, compreendendo. Então, nós não conseguimos, enquanto professores também, fazer algo se a gente não tem a família junto com a gente. Né? Tem que ter uma parceria. O hiperfoco da pessoa. Muito bem. Por exemplo, se ele gosta de algum personagem, ou se o hiperfoco dele é trem, você vai usar os trenzinhos, ou ele gosta da galinha pintadinha, você vai usar os personagens da galinha pintadinha para ensinar o que ele quer. Né? Porque aí você vai aproveitar o gancho do que ele gosta para estar ensinando. Prender atenção. Ensina-me de várias formas que eu consigo aprender, não é assim que a gente fala? É verdade. E a gente percebe o seguinte, que quando é um professor e quando é um apoio escolar também, que consegue a empatia, que consegue ter todo o envolvimento com aquele aluno, como que ele se abre, como que ele aprende, como que ele desenvolve, como que a gente consegue também movimentar os outros estudantes. É importante a gente colocar para os outros estudantes que cada um é diferente, que somos diferentes e que precisa, de certa forma, ir trabalhando. E como que a gente consegue dos estudantes? Porque, às vezes, o que acontece? Há um afastamento e a gente precisa trabalhar também com os demais estudantes a subjetividade de cada um e mostrar que aquele aluno, né, ele é um pouco diferenciado, mas numa linguagem da criança. Até para que não ocorra o bullying. Com certeza. E o aprendizado das outras crianças, o que às vezes acontece, e eu já tive dos dois lados, né? Então, antes de ter um filho no espectro, eu tenho um filho típico, né? Como a criança típica aprende com o neurotípico, né? Então, as outras crianças, mas poxa vida, tem uma criança autista dentro da sala de aula do meu filho. Gente, o que as crianças aprendem junto com uma criança com necessidade especial dentro da sala de aula é incrível. Elas aprendem muito, porque a partir do momento que elas começam a ensinar aquela criança, primeiro que aprendem com a inclusão. A inclusão é sensacional. Se torna um novo ser humano. E segundo, quando elas começam a ensinar aquela criança, elas aprendem automaticamente. Né? Então, muito legal. Vamos aproveitar então, agora vamos convidar vocês para conhecer a APAE de Colatina. Produção, por favor. Bem-vindos à APAE Colatina, uma história de amor com o objetivo de buscar a garantia dos direitos das pessoas com necessidades especiais e tem como missão promover e articular ações nas áreas de assistência social, saúde e educação, mobilizando as famílias, garantindo direitos e gerando qualidade de vida às pessoas especiais. A APAE para mim sempre foi uma segunda casa. Fui muito bem acolhida aqui. Passo a maioria do tempo aqui com minha filha. Agradeço muito à APAE por ter me acolhido. A história da APAE Colatina
conta com pessoas determinadas a construir um mundo mais inclusivo. Olha, hoje nós estamos contando uma história de amor. A PAI Colatina, há 47 anos fazendo diferença na região e há 13 anos sob direção do seu Eval Galazzi. E o que eu percebo aqui, seu Eval, é um amor intenso, é um diferencial em cada sala, em cada atendimento, em cada paciente que chega. Qual é o segredo da PAI Colatina? O segredo é exatamente o que você comentou, é o amor. A gente faz isso aqui com muita paixão. Esses 13 anos que nós estamos aqui, a PAI deu realmente uma movimentada muito grande. Nós tínhamos aqui apenas 14 salas e 3 banheiros, tudo velho, caindo nos pedaços. Hoje é o que você vê aqui. É uma das melhores estruturas de APAI que tem no país, não só na estrutura física, como também na parte de trabalho prestado. Nós temos, primeiro, uma equipe muito bem educada para prestar esse serviço, preparada para prestar um bom serviço. Desde 2016, a PAI Colatina foi habilitada pelo Ministério da Saúde com o título Ser 2. Centro especializado em reabilitação intelectual e física, com atendimentos a ortopedistas, psiquiatras, otorrino, fonoaudiólogos, assistente social, professores, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e muitos outros especialistas. É a única PAI no Brasil com sala de vacinas. Outro tratamento inédito na região é o TheraSuite, uma técnica trazida por um casal norte-americano que tem por objetivo oferecer estímulos sensoriais, fortalecendo a musculatura, a marcha e o equilíbrio do paciente. Outro diferencial da PAI Colatina é o projeto Informática, uma parceria com o IFES. É a primeira PAI do Brasil a ter um time de jogadores no gênero multiplayer online. Um laço de amor e comprometimento. A PAI Colatina também conta com 2 pistas na área hípica, uma coberta e outra profissional aberta. O centro de ecoterapia é outra técnica lúdica de terapia com os animais, promovendo ao paciente mais equilíbrio e mais força com o movimento do cavalo. A PAI Colatina vem conquistando credibilidade e o espaço merecido no cenário da educação e saúde, pela excelente assistência prestada à comunidade. Agradecemos a todos os nossos colaboradores e parceiros, pois a eles devemos também o sucesso do nosso trabalho. A PAI Colatina, um novo conceito em integrar. Gostaria de agradecer gentilmente a Eval Galazzi, que nos cedeu o vídeo da PAI. Gostaria de conversar agora com o Cristiano, que ele esteve lá presente, eu também estive presente com ele. Cristiano, você vem aí lutando aí para trazer uma extensão, né, da PAI de Colatina aqui para Linhares, para o Centro de Referência à Criança com Espectro Autista. Então, nós visitamos lá, não foi mostrado no vídeo, né, a área desenvolvida pro autista. E o que percebeu lá é que foi uma coisa muito bem montada, muito bem focada no autista. A atenção dada aos autistas é excepcional. É uma coisa que é de coração. E o que é importante é que a gente consegue visualizar, né, toda a questão multissetorial que a gente estava falando, né, da saúde, da educação, e o que é melhor, o atendimento é gratuito. Bem, nosso programa está chegando ao final, então vou pedir aos nossos convidados que façam suas considerações finais. Vamos começar pela doutora Tatiana. Primeiro, quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter vindo no nosso programa. Suas considerações finais, doutora. Agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, poder falar mais uma vez esse tema que eu gosto tanto, que na verdade a vida me colocou. Eu fui colocada dentro do autismo, e incluir, conhecer, fazer as pessoas conhecerem cada vez mais o autismo. E eu acho que é isso aí, para conhecer, para saber o que é e
e incluir, né, na sociedade. Que bom. Agradecer também Cristiano Forza, empresário, batalhador também na causa. Se Deus quiser, Cristiano, vamos conseguir trazer esse centro para Linhares. Suas considerações. Obrigado pela oportunidade, né, de vir falar sobre o tema, que ele é muito complexo, mas é uma oportunidade de a gente já chamar a atenção e trazer para o nosso ambiente social a questão da inclusão do autismo, né? A criança autista, ela se desenvolve muito bem com outras crianças, né? O grande desafio é nós adultos aceitarmos a inclusão, fazermos a inclusão. Então, mas isso está mudando, o cenário está mudando, a gente está fazendo planejou isso, né? A gente se envolve pela causa por viver ela, mas também por aqueles que não têm condições de entender o que se passa na família, com a criança. Às vezes, meu menino é doidinho. Tem que tirar isso da cabeça. Não existe o diagnóstico e ver que a criança é autismo. Batalhar por isso, batalhar por ela, pelo amor. Com certeza. Agradecer também, prazer em conhecê-lo primeiro, né? Você que eu não havia conhecido, né? Agradecer a sua presença, suas considerações, Marcelo. Também quero agradecer, Romeu, muito obrigada, né? É sempre bom participar de algo que a gente estuda, trabalha, pesquisa e também faz parte do meu cotidiano, do meu dia a dia, a educação especial, né? Eu quero, antes do fechamento, eu quero falar 4 palavrinhas-chave que a gente precisa para avaliar em relação à educação. Se a criança está tendo acesso, não é só acesso a tudo, a todo tipo de acessibilidade dentro do ambiente escolar. Se ela tem permanência, porque muitas crianças são matriculadas e elas não vão para a escola, e às vezes a escola, né, até então precisa ter essa permanência, participação. Tudo a criança precisa participar. Se for um passeio, o que for, a escola precisa saber quem são os seus alunos e como que vai ser e o que vai oferecer. E a aprendizagem. Então, a gente costuma falar na educação, ele está aqui para o social. Não, ele está para o aprender. Escola é lugar de aprendizagem. Então, são 4 palavras que a gente vem tocando nas políticas e que a gente precisa, que são palavras-chave para todas as crianças e também para as crianças com transtorno do espectro autista. Fecha a 5ª, que é a inclusão, né? Isso. E aí, através do acesso, permanência, participação e aprendizagem, é preciso oferecer recursos e serviços. Mas é só um aluno. É preciso. A inclusão, o paradigma inclusivo é isso. É para um aluno, ele precisa de todos os aspectos políticos, sociais para a igualdade ligada à equidade, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Obrigado a todos os convidados, agradecemos a sua audiência, o papo foi muito bom, conhecemos mais um pouco sobre o transtorno do espectro autista, informamos que o nosso programa será reprisado amanhã, das 6 às 7 horas, e amanhã nós teremos na parte da noite nosso apresentador Cláudio Alves apresentando o programa chamado Destinação de Impostos para Projetos Sociais. Caso você tenha perdido algum de nossos programas, acesse nossas redes sociais www.youtube.com/TVC Linhares. Um forte abraço e até amanhã. Audio Jungle.